Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, como é de costume, aos domingos, com o Sérgio e comigo. Neste momento estamos a fazer com mais uma pessoa. Temos tido todas as semanas um convidado. Não sei se o Sérgio quer dizer alguma coisa relativamente ao... Estás a esquecer do... Pronto, essa parte. Eu ia dizer essa parte depois, mas já agora subscrever... Os sininhos. O sininho de notificação, toda aquela parafernália de coisas que o Facebook tem, para partilhar, para comentar. Esquece, é isso, comentar. Sim, já começa a haver comentários. E já tivemos um não gosto. O que veio valorizar ainda mais o nosso trabalho. Quem nos pode julgar é o grande chefe lá de cima, portanto, neste momento. Citando o nosso amigo Henrique Dória. Prior. Exatamente. Ora bom, o Paulo ia-me passar a palavra. Nós vamos manter o nosso formato por muito tempo. E é bom sinal. Sim. Convidando pessoas aqui para o nosso espaço. Hoje vamos ter o Dr. Rui Ferreira, que tive o gosto de ser orientador de mestrado e não sei se também na licenciatura. Também na licenciatura. Exatamente, teve que me levar na licenciatura e no mestrado. A licenciatura em Gestão de Património e o mestrado em Património, Arte e Turismo Cultural, por acaso também fez. Portanto, hoje estamos aqui um bocadinho em família. Os ciclos e o nosso senhor de sempre. Exatamente. E realmente o que nos levou a trabalhar juntos, porque no fundo foi isso, pelo menos é a minha filosofia, e foi as armas e a história militar, que o Rui também acarinha, que o Rui também estuda, e de forma muito competente, aliás, pelas provas que tem dado e também pela forma que o trabalho foi sendo. Por vezes os nossos trabalhos não são conhecidos em termos... Não há o conhecer por todo o mundo, mas nos círculos certos tornam-se conhecidos, e isso por vezes é o que interessa mais. E hoje convidámo-lo aqui para a Hora de Ares, portanto, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite. Para nos explicar primeiro como é que, neste primeiro programa, como é que chegou a isto, como é que chegou às coleções de armas, como é que chegou às armas, como é que chegou à coleção da Casa Marta Ortigão Sampaio, mas se calhar um pouco antes de chegar às coleções, a necessidade que teve, isto, por vezes os programas nesse aspecto acho que também devem ser educativos. A parte da contextualização. Como é que em termos metodológicos sentiu a necessidade de ir trabalhar uma coleção de armas, em termos metodológicos, que depois a certa altura, quando eu acompanhava, eu via que já tinha visto sobre fecharias de armas, sistemas de armas, etc. E a habilidade com que isso nem toda a gente faz, com que lidou tanto com a arma de fogo como com a arma branca. Porque eu confesso, por exemplo, a arma branca não é o meu forte, não me digo tanto, mas o Rui teve essa capacidade de se conseguir embrenhar, integrar nessas duas vertentes que não são divergentes, mas evoluem para lá. Por isso, mais uma vez, não querendo monopolizar a palavra, tenho que me calar a tempo, não é? Terminologia. É um bocado complicado dizer como cheguei, porque ele foi um bocado... Apareceu a oportunidade. Aliás, no estágio, eu fazia o estágio, ia fazer no INED. No INED não, no Coexército. Sim. Ali na Foz. Entretanto, apareceu esta coleção de armas na Casa Marta Ortigão Sampaio. Por acaso, que estavam perdidas num armário. E assim seguiu. Em relação àquilo, sempre tive um gosto pela arte militar, pelo aquilo que envolve o ser militar, os exércitos, a história do exército, da marinha, até agora da Força Aérea. Sempre essa curiosidade das miúdas que me lembro. Aliás, foi um dos meus objetivos, nem era o exército, era assim a marinha. Entretanto,
questões de vida é-me impossibilitado, chego aqui e vejo esta oportunidade de armas. Como já tinha o bichinho, já lia sobre isso, havia programas na internet, não só sobre isso. Quando era miúdo, crescia nas tardes da minha avó, não a ver os desenhos animados, mas a ver o canal História. Principalmente Quando o canal História ainda passava algumas Sim. Exatamente, agora não. Agora é As mais armas, aliens. agora mais aliens. ou as armas a ser vendidas no sim, Pawn sim, shop, sim, no pawn pawn shop, shop. exatamente. no pawn shop. Assim, eu via muito isso, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Mas Segunda Guerra Mundial gosto do momento histórico, mas não é algo que me chama mais desde sempre. É o antes da Primeira Guerra Mundial. Pois. E aí, O antes é de salto isso. tecnológico. Não é? Ou seja, quando eu vou fazer um bocado de chalaça e desculpem, quando estas armas saíram do armário, Sim. o material que lá estava chamou logo, quer dizer, a mim Sim, chamou-me sim. logo a atenção, E chamei-o é assim. curioso saber como é que as armas saíram do armário, porque isso é uma história que eu acho que é importante contar. Sim. Exato, foi na sequência de uma exposição de um artista contemporâneo, Que nós fomos visitar, uma visita de estudo. exatamente, que de repente nós deparámos com aquilo quase por sim, acaso, não é? Sim. Ele usou algumas peças para... Quase todas. Algumas Sim. armas para fazer Principalmente as uma... armas brancas que eu lembro que ele utilizou, personalmente, porque espadas, então quando se trata de rapiés, o pessoal pensa, é algo, como é que dizer, algo belo, algo, sim, algo sofisticado. Sofisticado. Sofisticado, perdão. E isso chama a atenção às pessoas, principalmente que tem ali abri um bocado o jogo, que é flamejante, que é apelativa à vista, todos nós, e também é isso que eu gosto muito de espadas, de armaduras, porque tem aquele certo romantismo que a arte das armas atuais não perdeu um pouco. É curioso, já é a segunda vez que eu ouço utilizar o termo arte. Sim. A arte militar, a arte das armas. Isso chegou a ser uma abordagem que andou ali um bocado a ligar a questão da estética da arma, Sim. E nomeadamente a estética funcional e a estética artística propriamente dita, não é? Eu acho que naquela altura não era o maduro suficiente, tinha maturidade suficiente para enverdar por aí agora, para passar algum tempo. Já vejo a coleção de maneira diferente, não só pelo ato das armas, que as armas são capazes de fazer, mas vejo mais além, aliás, para ser verdade. O trabalho que é a arma em si. Sim, o Trabalho próprio trabalho, a beleza, a funcionalidade da arma, porque existe, na minha opinião, e aquilo que eu vejo muito, e atualmente agora está em voga, não aqui, mas nos Estados Unidos, por causa da segunda emenda, que a arma é só para um efeito de matar. Que é, na minha opinião, algo errado, porque a arma é bem mais além que isso. A arma não é só para guerra, também serve. Tem um componente de colecionador, que é muitas vezes esquecido, porque há armas... é o caso da casa... Marta Artigão Sampaio, e aliás tem lá algo que nunca... Tem lá armas não feitas que é para matar, nem para defesa, nem para arte guerrear, só para parecer bem. Só para complementar o vestuário. Sim, como acessório. Com o acessório. Exato. Isso também aparece, eu penso que até é evidente, porque também tratou outra coleção, que foi a coleção Marciana Zoaga, que está no Solar dos Condes de Rezende, Sim. que eu recordo-me, há muitos anos que eu não vejo a coleção. Aliás, o Rui penso que terá sido as pessoas que mais recentemente tiveram acesso ao grosso da coleção e tinha lá espadinhos de corte. E aqui Os também espadinhos tem. do uso dos pares do reino, que não tinha propriamente E aqui na coleção também tem lá se não me engano, tem uns espadinhos de corte. Pelo menos um. E aí aqueles punhais, aquelas adagas que não... É só mesmo para embelezar o... Está aqui. Sim. Aliás, eu acho que acabei de dar com Eu acho que temos uma coisa muito curiosa. espada de caça, por exemplo. Exato, uma espada de caça. Está aqui. Depois, eu penso que será possível passá-la em cenário, mas é uma espada para caça mesmo,
Possivelmente Essa é a seria região para do- terminar o animal. dar o golpe de misericórdia no animal. Não tenho a certeza, porque caça não é o meu forte, mas sei que algumas dessas Sim, sim, armas sim, tinham sim. essa função, não é? Sim. E às vezes nem só para acompanhar, que a pessoa andar ali, principalmente no século XIX, porque no século XIX as armas, lá está, as armas perdem muito, principalmente as armas brancas, que agora são utilizadas, não é que fins cerimoniais, mas que nessa altura é a transição, porque o desenvolvimento das armas de fogo leva a que as armas brancas percam uma importância, mas ganham outro tipo de importância, que é a importância cerimonial Pois. e Mesmo e colecionador. E a própria decoração. Sim, a decoração. Até Agora, nas eu armas. estava a pensar uma coisa que é bastante curiosa, que eu já pensei em relação aos fatos. As pessoas, neste momento, acham que os fatos, fato e gravata, foi a roupa do homem durante sempre. E resume-se, se calhar, ao final do século XIX, ao início do século XX. Sim, quer dizer, essa estrutura do paletó, Sim. paletó, mais a camisa, mais a O gravata. homem sempre foi muito extravagante antes e provavelmente futuramente será extravagante. E em relação à história militar, existe essa parte. E ele, ao dizer que tem interesse para antes da Primeira Guerra, porque a partir da Primeira Guerra cria-se os paletós, os fatos, o standardizar de um tipo Sim. já não tem aquela arte. Sinceramente, eu acho que isso esteve bem antes. Eu acho que o grande período de transição é no pós-guerra das invasões guerras Peninsulares. napoleónicas. E Exato, na Guerra Peninsular, invasões francesas, Guerra Napoleónica. napoleónicas. Porque a própria guerra civil americana já não é tão artística. Não, e acho que é nessa transição que se percebe, porque até que o desenvolvimento tecnológico foi elevado, então curto espaço de tempo, apesar, e nos trabalhos também verifica isso, que já tinha havido tentativas antes, ao longo dos séculos, que apareceu as armas, principalmente na maioria dos fechos da fecharia, da repetição, que já é algo trabalhado desde o início, desde o século XVI. Sim, porque há tentativas de Sim. fecho tiro de repetição, sim. não é? Embora primitivo, Sim, exatamente. E alguns com protótipos com sucesso. Fizeram Aqui europeus ou... Europeus. europeus? Sim, principalmente os ingleses. Normalmente é asiático, tudo. Atribuem, pelo menos, as criações aos asiáticos e depois a Sim, utilização mas aos a arma de europeus. fogo não é tanto. A arma de fogo, curiosamente, são os religiosos que trabalham mais a arma de fogo, que fazem um grande desenvolvimento. É o chamado canhão do monge, Sim. que é aquela uma gravura da Idade Média em que aparece o canhão do monge. Portanto, os protestantes, um grande responsável pelo salto evolutivo da arma, da fecharia da arma, foi um religioso escocês, protestante, mas é ele que desenvolve a fecharia para deixar de ser de Pederneira. É o Forsyth. Sim. Faz o chamado frasquinho de perfume, que é fulminado de mercúrio. É um pastor protestante, exatamente. Provavelmente necessitava de se proteger. Agora, sendo protestante curiosamente, como os anglicanos. Esse sistema, católicos. esse sistema, o sistema Forsyth, que é o primeiro sistema de percussão eficaz, não foi adaptado imediatamente a armamento de guerra. Foi para armas de caça, segundo e pistolas. O que é engraçado? Percebe-se que a standardização em termos de armamento já vem anterior. O New Model Army de Parlamento de Guerra Civil, a guerra parlamentar entre o Parlamento inglês e o Exatamente, aquela civil inglesa, exatamente. é o primeiro grande salto evolutivo em termos militares na standardização do exército. Pois. O exército foi profissionalizado, Certo. era standardizado, com diferenças. E a seguir, depois isto perde a produção um pouco da Guerra Napoleónica, que também standardiza, por exemplo, Napoleão. O New Model Army também volta um pouco à questão do romana, que também havia um certo standard e uma responsabilidade do Estado O New Model Army normalmente é algo que aparece quando nas publicações mais recentes dos estudos, quer dizer, isso já era evidente que foi a introdução do encarnado como cor standard para o exército britânico Que é mais barato. até hoje. Era mais barato? É engraçado.
Sim, porque é engraçado que as cores são feitas de forma, principalmente no militar, em caso de guerra, ter maior facilidade em termos de linhas das supply lines. Linhas de abastecimento, a logística, não é? Para a logística. Porque na guerra levou bastante logística e eles querem que estejas tudo disponíveis e tudo mais rápido e mais barato possível. O mesmo acontece com as armas de fogo, também permitiu isso. Os ingleses standardizam um tipo de armas, e depois varia, a Primeira Guerra varia em fila. Eles a primeira standardização que os ingleses até introduzem ainda é no início do século XVIII com o doglock. Sim. Que eles começam, que é a doçura da Brown Bess. Sim. Que é o sistema doglock, que depois vai dar a Brown Bess e elas só variam de tamanho, mais nada. De acordo com cada companhia, cada especificidade de cada... Exatamente, é que não há variações, enquanto que noutros sítios, noutros países ainda se fazia modelos, por exemplo, os Estados alemães tinham modelos de espingarda de uma natureza, modelos de espingarda de outro. Os Estados alemães, entenda-se não Alemanha. Sim. Mas os ingleses já mantêm essa, e os suecos também acabam por ir no caminho do Gustavo Adolfo. Exatamente. E Portugal também, mas nas armas brancas. Porque a lei de armas... Conte-nos essa história, porque nós devemos dizer aos nossos ouvintes e telespectadores que o Rui Ferreira era e é uma pessoa muito minuciosa nas questões de contextualização. Eu posso dizer que dava a pista ali, ele escavava, fazia uma arqueologia. Levava uma picareta e escavava. Porque queria realmente ir ao fundo da questão da fundamentação e aprendi com o Rui. Nós aprendemos todos uns com os outros. Portanto, quando se diz que nós orientamos, sim, orientamos, mas também aprendemos. Por exemplo, eu não sabia, e o Rui vai contar aqui a história, da legislação que havia em Portugal para o tamanho das espadas. Portanto, sim, que as pessoas não sabem, mas tinha uma ideia, na minha opinião, daquilo que aprendi na escola e não só, a ideia de Dom Sebastião, que era um rei jovem, louco. Não é verdade, algo melhor. Era louco porque romantizava a nossa história. E queria igualar os primórdios. Louco, como quem diz. Sim. Inconsequente. Sim. Pronto, inconsequente. Mas era alguém mas foi alguém que, em termos qualitativos da legislação militar, deu um enorme salto para as campanhas africanas. Foi ele o primeiro que standardizou o tamanho da espada a ser utilizado por todos. Porque na altura não havia um exército, não era organizado, como atualmente. Isso vem mais tarde, começou com o Nilmo Delamy, como já falamos. Mas ele percebeu a necessidade de que as pessoas, que era civil, ou seja, as pessoas eram chamado conscript, iam para a campanha. E ele criou uma série de legislação, foi a primeira em Portugal. As ordenações sebásticas, não é? Sim, que se chama a Lei de Armas de 1500 e qualquer coisa, não me lembro de cor, que tinha um limite máximo da espada e era obrigatório todos terem. Ou seja, o limite era 10 centímetros. Temos lá uma medida standard que não se podia sair daquela medida. Porque se saísse, é chamada espada fora de marca e não podiam ser utilizados. Isto tinha um propósito. O primeiro, que apesar de quanto maior for a lâmina, seria mais fácil chegar ao inimigo, por assim dizer, ao opositor. Ao adversário, sim. Por outro lado, para desembainhar a arma era mais difícil, e para transportar e até para esconder a arma, porque naquela altura as capas também serviam para esconder as espadas. A espada, ao ser mais curta, também se tornava mais dissimulável, porque o fora de marca aplicava-se para baixo e para cima. Ela tinha que ter aquela medida standard, porque uma coisa ela não podia ultrapassar o limite máximo, e não era só a lâmina, era do punho, do pomo até à ponta. Pois. Ou seja, Portugal na vanguarda da legislação sobre armas. Sim, porque, que é a minha opinião pessoal, Dom Sebastião, em termos militares, era alguém que sabia, era alguém muito bem preparado, ao contrário daquilo que se pensa. Sim, ele foi criado por um militar, foi criado por um padre, daí
E e era um chamado rei com coragem, que era, nota-se porque isso aqui há uns anos atrás, analisaram a armadura e o elmo dele. E no elmo nota-se que era alguém que ia para a frente de batalha com os seus homens, até para dar... Sim, dar de facto, motivação. todos os Moral. registros apontam isso. Daí ele ter, pronto, Supostamente, Ficar por lá. foi ficar por lá. Isso. Depois isso, o Jesus, Deus me livre. Isso, depois, há toda uma mitologia sebastianista. E a própria armadura de que ele tinha em termos tecnológicos, e nisso, que é algo que me faz muita confusão e entretenimento, em termos históricos não serem corretos e confundirem muito até nas armas de fogo, uma arma no século XIV com uma arma no século XVI. Sérgio, já tivemos a surgir sobre essa temática várias vezes. As imprecisões na história. É algo que me faz imensa confusão. Nos médias, sim. Me faz imensa confusão e também a não valorização, quando se tem de se valorizar até pelo ensino da história. Porque nós, principalmente em Portugal, lá fora não posso falar, negligenciamos muito aquilo que nós fomos e ignoramos muito os nossos feitos militares. E o que é bom nas coleções de armas, e apesar de serem muito escondidas e apesar de haver, infelizmente, em termos culturais atuais, uma restrição imensa, um medo enorme em relação às armas, infundado, na minha opinião, perdemos muito a nossa história e daquilo que saber. E esse facto da primeira legislação de armas para a criação de exército não foi lá fora, foi aqui em Portugal, tanto moderno, temos, se podemos dizer, moderno. Sim, na Idade Na Idade Moderna. Moderna, sim. É o Foi início da Idade Portugal Moderna. para a campanha na Norte da África, e temos logística, até a logística marinha, também Portugal estava muito à frente do seu tempo, e que nós não valorizamos essa parte importante, porque é muito importante, porque diz muito o pensamento dos líderes da altura, não posso falar de povo, mas sim dos líderes que tomam as decisões, que é muito deixada de lado. Sabe, eu acho que neste momento há uma tendência para nos autoflagelarmos sobre o que fizemos, porque é politicamente correto. E o que o Rui está a dizer vai muito de encontro a essa autoflagelação. O que nós fizemos foi criar escravos, criar não sei o quê. Que é mentira. Eles já existiam, eles existiam em Roma, existiam em todas, desde que há... Aliás, há uma corrente, falando do Alê Sebastiano, há uma corrente de pensamento cada vez forte que afirma que até o próprio rei Dom Sebastião foi escravo. Quando ele foi capturado Provavelmente. Pois, exato. Sobre o rei Dom Sebastião, quer dizer, aquilo... O desconhecimento do que realmente sucedeu dá origem a toda uma mitologia, porque é mesmo isso, não é lendas, é uma mitologia completamente que se arrastou até ao século XIX. Sim, ainda temos o Pessoa, que ainda acredita no que... Mas é num contexto diferente, Quinto Império, mas ainda há no século XX pessoas com ideias sebastianistas. Agora, é interessante, Ainda vai porque aparecendo a questão de... não deixando o programa aqui para o período de Dom Sebastião, não é? Apesar de ser atrativo, o período que o Rui refere, em que se fazem as ordenações sebásticas e tudo isso, é o período em que também isto foi patente, tanto na sua no relatório de licenciatura, como na tese de mestrado, e que teve esse cuidado, e que nós também já abordámos isto em outros programas, mas o Rui foi bastante profundo nessa abordagem, que foi o surgimento da tratadística. A tratadística para o manejo da arma de fogo, a tratadística para o manejo da arma branca, sim, os tratados de esgrima, porque eram escolas. Exatamente, porque face à coleção, o que é que isto obriga o Rui a fazer? E ele é a melhor testemunha até para nos falar sobre isso. É que olhar para a coleção, e o Rui não é o único, felizmente, pronto, temos mais pessoas que são interessadas nisto em termos nacionais. Eu já falei aqui do Dr. Jaime Regalado, que é uma autoridade, é uma referência para determinado período, o engenheiro Faria Silva para outros períodos, mas não... Temos. Eu peço desculpa se me esquecer de alguém, porque eu já me esqueci noutros programas de referir outras pessoas e fui chamada à prancha. Portanto, se eu me esquecer de alguém,
penitenciar-me-ei em Sevilha na próxima Semana Santa. Não nas Filipinas. Ou isso, portanto, as minhas desculpas se alguém ficou de fora, mas ao deparar-se com uma coleção, o Rui teve a necessidade, em consciência e como trabalho académico e trabalho científico, de se informar o mais possível. Ou seja, olhar para um rapier E perceber aquilo que pode fazer. e entender a peça. Sim, porque quando nós estamos a fazer, pelo menos é a minha perspectiva, nós temos que pensar que quem vai ler aquilo não sabe o que é. Não sabe o que é. Portanto, eu posso saber, mas também tenho todo um trabalho por gosto pessoal por trás. Essa pessoa não tem nem tem a obrigação de ter. Portanto, um dos nossos trabalhos, ou seja, os nossos objetivos é ensinar o outro, no sentido, não na totalidade, porque como é óbvio, eu não sou especialista, e mesmo que fosse, há muita coisa que ficaria por dizer. Esse é o princípio normal. O conhecimento nunca fica fechado. Ainda bem. Sim, porque há sempre questões, e estes são os objetivos. Até o professor também me impôs um pouco essa ideia, essa ideia que no trabalho, que é na licenciatura, que é no mestrado, é deixar aberto, fazer mais questões. Ou seja, responder, que temos de responder, mas a resposta leva sempre a uma questão diferente ou várias questões diferentes. Mas é porque elas surgem. E há aqui uma questão que eu e o Rui, que trabalhamos com o professor Sérgio, temos uma... Ele estava a falar das pessoas, as pessoas não são obrigadas a saber. E uma coisa que o professor Sérgio nos incita, e quase nos obriga, não incita, é pôr um glossário no final. Porque as pessoas não são obrigadas a saber, e às vezes há termos muito que as pessoas não conhecem, e no final temos sempre um glossário com as coisas que nós achamos que as pessoas podem não saber o que é, para explicar o que é. E uma das coisas que eu fiz em relação ao glossário foi perguntar, neste caso, à minha família, perguntar se sabia que ler, sabia, não sei isto. Exatamente. Portanto, pronto, glossário, porque eu posso saber isso para mim. Para pessoas a ler e as pessoas dizerem, eu não sei o que é isto, não sei o que é isto. E depois no final perceber, olha, o que é que aprendeste sobre isto? E foi muito interessante porque aprendi. Acho que isso é o principal do trabalho académico. Sim. Exatamente, o trabalho académico não deve ficar retido para nós próprios, deve ser até um desafio. Várias vezes de autofagia, mas não é autofágico, não pode ser autofágico. Não, eu acho que é um incentivo aos outros explorarem mais, e este que eu tentei neste e no outro é as pessoas conhecer, irem lá ver as coleções. E se calhar também partirem elas para... Sim. Exatamente, partirem ao ver um objeto, porque o Rui viu a coleção num todo, e se houver um dia alguém que até só queira ver as armas brancas, ou se queira dedicar a uma única peça, porque de uma única peça se pode fazer um trabalho. Sim. Aliás, na coleção Marta Ortigão Sampaio tem lá uma peça que é um completo mistério, ainda estamos para tentar perceber o que é aquilo. É verdade. Não conseguimos. Aliás, eu mandei a fotografia do Dr. Jaime Regalado, ele próprio. Não sabe. Não conseguiu interpretar a peça. Qual é a peça em questão? É um pequeno bacamarte com um feixe invertida. Eu penso que tem imagem disso. Se tiver imagem talvez possa... Aparece. Está no trabalho. Não será uma experiência de alguém? É muito estranho. É possível, também é possível. Muito estranho. Só que aquele tem a forma de baleia. Que, portanto, porque aquilo é o gatilho é por cima, não por baixo. Aquilo é possível... É possível que tenha sido alguém para desenrascar, como se diz. Ou com uma imaginação. Ou com uma imaginação. Uma sensação galopante. É extremamente estranho. Portanto, a Regi, estamos a dizer que esta nossa primeira parte está a chegar ao fim, final. Mas ficou agora em aberto para um segundo programa, porque é falar... O desafio é, no próximo programa, falarmos das coleções que trabalhou, das coleções e dos colecionadores, porque há ali pontos muito interessantes entre aliás, foi um dos desafios, foi trabalhar também o colecionador. Sim, e a coleção. Sim. Temos a coleção, mas por vezes, quando se trabalha uma coleção, estamos a esquecer da pessoa que tomou, ou das pessoas que tomaram a iniciativa que é o mais importante. Na minha opinião, porque as peças não é o mais importante, é tão importante como as peças, porque as próprias peças podem nos indicar o tipo de pensamento da época e da pessoa em si. Precisamente. Por isso, está feito o desafio. Ficam aqui, não se esqueçam da subscrição do canal, de ativar o sino das notificações, partilhar, comentar, porque isso ajuda a incentivar o nosso trabalho e dá-nos
anos. Exatamente. E agradecemos mais uma Montou vez. para fazer mais horas diárias. Exatamente. E reiterando o nosso agradecimento ao Dr. Rui Ferreira, que nos fez hoje aqui companhia nesta hora de artes de 30 minutos. Fica já convidado para a próxima. E está convidado, porque assim... Já faz a hora. Portanto, já faz a hora. Portanto, isto é uma espécie de hora de artes da brinde. Em partes. Pronto, ok, vai em partes. E muito obrigado por ter estado presente. E mais uma vez, a Estereofonia, Sempre a considerá-los. sempre a considerá-los. Muito obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.